presidente da França, Emmanuel Macron, foi reeleito neste domingo para um novo mandato, após derrotar a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Após a divulgação da projeção que mostrou vitória de Macron, com 58,5% dos votos, ele foi recebido por milhares de apoiadores que estavam reunidos nas proximidades da Torre Eiffel. Em seu discurso, o presidente reeleito reconheceu que os próximos 5 anos não vão ser fáceis e que vai ser presidente de uma França dividida. Macron já havia vencido Le Pen na eleição anterior. O doutor em Ciências Políticas na Universidade de São Paulo, Leandro Almeida Lima, falou sobre os impactos deste resultado para a economia e também sobre o acordo entre Mercosul e a União Europeia. A reeleição do presidente Emmanuel Macron nas eleições do final de semana já eram esperadas, mas essa eleição ela veio acompanhada de um sinal de alerta para o presidente e para sua base de apoio. E esse sinal de alerta tem justamente a ver com uma diminuição dessa vantagem da vitória em relação às eleições passadas, né? E esse alerta, essa diminuição dessa vantagem, ela é importante especialmente considerando que a França vai passar por eleições legislativas em junho de agora de 2022. E essas eleições são centrais para a gente pensar o sucesso ou o fracasso do segundo mandato do Emmanuel Macron, já que é justamente a composição do parlamento francês que vai indicar para o governo as quais serão as suas condições de governabilidade, as suas condições de passar a sua agenda política. Esse fortalecimento dos adversários do Macron pode se traduzir num fortalecimento dos adversários também nas eleições legislativas, o que é um desafio para esse segundo mandato do presidente Macron. Outro elemento importante que a gente tem que levar em consideração é em que medida que essa eleição afeta ou não o andamento do acordo União Europeia-Mercosul, o acordo comercial. Né? Esse acordo ele tem avançado na sua implementação de maneira muito lenta, justamente por interesses muito divergentes, interesses econômicos entre a indústria do Mercosul e a agropecuária do Mercosul e a indústria da União Europeia e a agropecuária europeia, e na verdade essa é uma realidade que deve persistir nos próximos meses, independentemente da reeleição do presidente Macron. O presidente francês deve continuar com uma postura crítica em relação ao acordo, especialmente em relação ao Brasil, né? E vale lembrar que os interesses divergentes e os choques entre a União Europeia e o Mercosul, eles não têm apenas a ver com questões econômicas ou comerciais, mas eles também têm a ver com outras questões como as questões ambientais, que têm sido utilizados por parte dos europeus para questionar o avanço desse acordo, né? E a solução desses impasses econômicos e ambientais entre Mercosul e União Europeia não deve avançar significativamente nos próximos meses, até porque, como a gente sabe, as relações entre o presidente francês e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, elas não são das melhores e a gente não deve ver uma melhora nesse diálogo nos próximos meses. Vamos compartilhar esse assunto aqui, repercutir com o Miguel Daoud, que já está aqui comigo. Daoud, após a pandemia ficou cada vez mais evidente que o processo de globalização está mudando. E com a vitória de Macron, você acha que ele pode continuar colocando, por exemplo, obstáculos no acordo com o Mercosul, continuar questionando o Brasil sobre suas práticas sustentáveis de produção na agropecuária? O que você acha, meu amigo? Uma boa tarde para você. Bem-vindo aqui nesta segundona. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer, né, Priscila, estar com você. Quando você me chamava, estava de olho aqui no celular, vendo o dólar, Priscila. O dólar parece que está assumindo uma escalada aí bastante perigosa, né? Porque a alta do dólar, não vou falar sobre isso não, vou falar sobre o Macron, mas só queria dizer que a alta do dólar, a sua rapidez, a velocidade com que ele sobe, que pode ser gerador de grandes problemas. Bom, mas vamos lá. Macron venceu a eleição, se esperava que Le Pen tivesse uma diferença, ele e Le Pen uma diferença menor, mas de fato consolidou, Priscila Paiva, um cenário de que a extrema-direita na França teve um grande avanço. No final da campanha,
Le Pen começou a colocar a questão da inflação, a questão econômica, que Macron ele olhava mais para os ricos, não olhava para os pobres. E existe um histórico, né, desde o pai dela, que já era da extrema-direita, né, num passado recente. Essa diferença aumentou muito, mas Macron vence essa eleição, Priscila, com 17, em torno de 17 pontos na frente. Só que lá tem uma diferença, Priscila. Os partidos políticos, você viu, a Maria Le Pen esteve lá no discurso, no Trocadero, que eles falam, em que o Macron falou, e ela começou a ser vaiada, ele segurou a vaia, dizendo, não tem que vaiar, porque hoje eu sou presidente de toda a França. A França, por mais que as eleições legislativas tenham um cenário um pouco diferente, a França tem, como todo país desenvolvido tem, né, um projeto, e eles trabalham em cima desse projeto. Você vai um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, porque o país, por extrema-direita, extrema-esquerda, centro, republicanos, ele é sempre colocado dentro da sua prioridade como uma nação. Então, portanto, Priscila, eu acho que a eleição de Macron, ela foi uma eleição, segundo os especialistas, um pouco dividida, né, e que vai exigir, evidentemente, um acordo. Agora, Daoud, como é que fica o acordo Mercosul e União Europeia? O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Pois é, Priscila, eu me lembro que teve um debate no dia 20 de abril entre Le Pen e Macron, em que tanto Macron quanto Le Pen, na ocasião desse debate, são contrários ao acordo do Mercosul, né? Não querem o acordo do Mercosul. Então, evidentemente, se a situação da guerra, que está desestruturando a cadeia de fornecimento, porque a Europa hoje depende muito da Rússia na questão de energia, tem uma certa dependência da Ucrânia em alguns produtos que ela compra, a França compra. Então, se esse cenário não modificar, que provavelmente não vai modificar, porque Macron externou essa opinião no dia 20 de abril, quer dizer, recentemente, e Le Pen também dizia que estava de acordo, que era o único ponto que eles tinham consenso, que era evitar o acordo com o Mercosul, né? Então, o acordo com o Mercosul, de acordo com o entendimento, vai continuar sendo vamos ter aí uma dificuldade. E Macron também se coloca como ecologista, que é o candidato, né? Ele deixa claro que a sua posição, ele vai rever algumas coisas, mas a ecologia estaria calçada. Então, essa questão do Mercosul... Ô, Priscila, posso te falar uma coisa? Pode. Com toda sinceridade, por favor. A vantagem do acordo com o Mercosul é 10 vezes melhor para a França, né? Porque a França, ela tem a sua economia industrializada, ela já vende carros aqui para o Brasil, ela tem produtos de valor agregado muito grande, ela tem uma série de produtos que ela levaria vantagem, né, em relação a colocar esses produtos aqui no Brasil. O Brasil colocaria o quê lá né? Aí nós estamos falando comunidade europeia, mas vamos dizer a França. A França hoje tem um subsídio muito grande, a Europa, de uma maneira geral, tem um subsídio muito grande em certos produtos agrícolas. Então, não adianta você fazer um acordo em que você abre o seu mercado para produtos industrializados e a Europa vai continuar subsidiando, né, a agricultura. Então, a nossa agricultura hoje, você percebe que a nossa competitividade está em grãos, né? Agora, outros produtos e carnes, né? Nós não temos competitividade. Então, eu não me preocupo muito, as pessoas, acordo do Mercosul. Não, vamos tocar o nosso barco, o Brasil é muito maior que a mediocridade de tudo que está aí. O Brasil vai, sim, ser um grande produtor de alimento, vai buscar mercado, vai se despontar. Então, não vamos esquentar a cabeça com isso não, viu, Priscila? Porque quem tem a perder é a Europa e não o Brasil. Tá certo, sempre em busca aqui por um entendimento. Obrigada, viu, Daoud, pela sua participação. Seguimos juntos aí essa semana.